Olá pessoal, bom dia! Começando mais uma live mensal sobre as carteiras. Vamos falar como foram as carteiras no mês de agosto e também traçar aqui perspectivas para o mês de setembro, que começou ontem com certa turbulência, né? Ontem foi foi um feriado nos Estados Unidos. Há uma expectativa muito grande para o payroll na sexta-feira, mas vou falar sobre isso ao longo da nossa apresentação. Mês de agosto foi um mês onde a Bolsa atingiu máxima histórica, tá? Mas as small caps continuam bem para trás, aí, algo como 50% para chegar na máxima histórica. E quando a gente olha o Ibovespa em dólares, a gente tem ainda 60%, 70% de upside para as máximas, tá? Então, eu poderia resumir esse Ibovespa aí no high histórico em algumas ações ou em alguns setores, né? Ações como Petrobras, Itaú, ações do setor elétrico como Equatorial Energia, CEMIG, Copel, setor de frigoríficos, muito bem, Marfrig, JBS. Se a gente somar todos esses papéis que eu falei, você tem uma representatividade no Ibovespa muito alta. E todos esses papéis estão no ou próximo do high histórico. Então, o Ibovespa estar aí a 137 mil pontos, recuou um pouquinho agora nos últimos dias, se deve à boa performance desses ativos que eu falei. Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, JBS, Marfrig, Copel, CEMIG, Equatorial. Tá? Então, é só uma explicação, né? Porque muita gente fala, a Bolsa está nas máximas, é hora de reduzir Bolsa. Não, é uma questão de composição de índice. O Ibovespa tem uma concentração em Petrobras, tem uma concentração em banco, o setor elétrico também é representativo. Quando você tem essas ações próximas do high histórico, isso eleva o valor, né, do Ibovespa. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre setembro, tá? Agosto, então, foi um mês muito bom, teve turbulência, né? Teve ali a segunda sangrenta, né? Onde teve a Bolsa de Tóquio, na Bolsa de Japão, caindo 10%, Estados Unidos caiu 3% naquela oportunidade, um susto, né, com relação as operações de carry trade que foram desmontadas e como isso ia impactar o fluxo de bolsa. Então teve um dia muito ruim, até que a gente performou muito bem naquele dia, caiu acho que 1,5%. Aí depois as coisas foram melhorando, principalmente com uma expectativa grande aí de corte de juros nos Estados Unidos, que eu vou comentar agora na nossa apresentação. Vamos lá. Vamos falar, o que a gente pode olhar para setembro, pessoal? E antes de a gente começar aqui, por favor, mandem perguntas, tá? Eu estou aqui online aqui no chat, então mandem perguntas sobre ações, sobre cenário macro, vou ter o maior prazer de respondê-las, tá bom? O que olhar em setembro, né? Então, o mês de agosto foi um mês que teve turbulência, mas a Bolsa voltou para o high histórico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas em setembro, o que a gente vai ter? Bom, a gente tem um primeiro indicador muito importante, que vai ser o payroll, né? O payroll sai agora na sexta-feira, sempre na primeira sexta-feira do mês, né? Então agora, dia 6 de setembro, vai sair o payroll, onde vai ser divulgada a criação de postos de trabalho no mês anterior, né? Como é que está o nível de emprego, como é que está o nível de desemprego, a taxa de desemprego. Então, são vários dados relacionados a emprego que certamente vai mexer com as decisões do Fed nas próximas reuniões, principalmente a próxima reunião, que vai ser no dia 18 de setembro. Tá? Então, acho que o payroll de sexta-feira vai praticamente definir se a gente vai ter um corte de 25 bips ou um corte de 50 bips. Um payroll muito abaixo das expectativas, eu não sei exatamente quanto vai ser a criação de postos de trabalho, nível de salário, mas se tudo vier bem abaixo do que o mercado estava esperando, pode ser que a gente tenha
um corte de 50 bips, tá? Acho pouco provável, tá? E isso ainda tá embutido na curva, né? Eu acho que é algo como 25% de um corte de 50 bips, mas se vier um payroll muito abaixo, pode ser que essa probabilidade aumente, tá? O mais provável é um corte de 25 bips, uma postura mais branda, uma postura mais conservadora por parte do Fed, tá? Mas vamos acompanhar bem o payroll e certamente após o payroll haverá comunicados da diretoria, né, entrevistas e declarações importantes que vão guiar os investidores para a magnitude do próximo corte do Fed, tá bom? Então, atenção no payroll de sexta-feira. Super quarta no dia 18 de setembro, tá? Daqui a 2 semanas, né? Corte nos Estados Unidos e alta no Brasil. Na verdade, a gente vai ter um cenário diferente, né, nessa próxima super quarta. Vamos ter corte nos juros americanos, 25 ou 50 bips, e vamos ter alta nos juros brasileiros, né? A gente está vendo aí alguns indicadores vindo mais fortes do que esperado. O PIB hoje foi exemplo disso. Um PIB que era esperado acho que 0,9%. No PIB do segundo trimestre veio 1,4%. Tá? Então, veio um PIB mais forte do que o mercado estava esperando, o que pode sugerir aí mais inflação à frente. Logo, o Banco Central deve tomar uma postura mais contracionista nessa próxima reunião. Tá? Então, também fica uma pergunta, vai ser 25 bips de aumento, 50 bips de aumento? A curva de juros está mostrando aí uma alta relevante até final do ano, né? Será que eles vão ser mais agressivos agora até final do ano para que as expectativas de inflação fiquem um pouco mais moderadas no ano que vem? Vamos ver. Ainda está muito incerto, o mercado ainda dividido, tá? Qual o grande risco? O risco é o cenário fiscal do Brasil, que nos últimos dias voltou a assombrar, né, com aumento de gastos, mais auxílios, né, que o governo está tentando criar, e isso certamente traz peso para os mercados, principalmente na curva de juros. A gente viu uma abertura no juro longo muito, muito forte nos últimos dias, o que fez com que a Bolsa recuasse, né, nos últimos 2, 3 dias. Tá? Então esse é o grande cenário, esse é o grande risco. Tá? Como o governo vai lidar com essa situação que é complicada, como é que eles podem cortar gastos sem abrir mão das suas bandeiras, né, de auxílio às camadas mais pobres, tal. Como é que ele vai achar esse equilíbrio? Essa é a grande questão para os próximos meses. Outro ponto que merece destaque também é a fraqueza de China, né? A China tem divulgado indicadores muito aquém do esperado, mostrando fraqueza na economia, principalmente nos setores imobiliário e siderúrgico, tá? E isso tem um forte impacto em commodities, né? Vai ser muito difícil a China crescer mais de 5% esse ano. Certamente, se crescer mais de 5%, vai ser uma canetada lá do governo para ficar bem na foto, porque os indicadores de produção industrial, de PMI, índice de confiança, estão vindo, vendas de imóveis, estão vendo muito fracos. Tá? Não à toa aí o minério de ferro caiu fortemente nas últimas semanas, já está aí abaixo de $100. Tá bom? Então, assim, isso tem um impacto não só no minério de ferro, tem um impacto em alumínio, tem impacto em cobre, porque a China é um grande consumidor dessas commodities. E também no petróleo. O petróleo está caindo hoje 2%, foi totalmente China, né? Saiu ontem dado muito fraco de vendas de imóveis, e isso está tendo um impacto negativo no preço do petróleo, que até eu saí aqui da mesa, estava caindo 2%. Tá bom? Agora, o fluxo estrangeiro vem aumentando, né? A queda de juros nos Estados Unidos vai propiciar uma mudança de alocação global, com a saída dos investidores estrangeiros lá da renda fixa americana e busca por maiores retornos em mercados emergentes. E quando a gente olha os mercados emergentes, a gente vê uma situação na qual o Brasil está melhor do que outros países. Se a gente pegar, por exemplo, China, a gente está vendo que China está complicado.
né? Quem é que vai querer investir em China nesse momento? África do Sul, situação complicada também. O México está caro e também está tendendo ali a medidas mais populistas, né? O investidor estrangeiro vai ficar mais ressabiado em investir no México. Turquia, nem se fala. Então, quando eles pegam o mercado emergente, vai olhar o quê? Argentina, Brasil, e o Brasil ainda está com uma situação favorável, né? O PIB crescendo, inflação dentro da meta ali, 4,5%. Então eu acho que o fluxo estrangeiro que vai vir para mercados emergentes vai ter um destino aqui para o Brasil, porque o Brasil, na análise relativa, né, comparativa, está melhor na foto do que outros países, tá bom? Então isso é que eu acho que vocês têm que olhar para setembro. Vamos lá. Nesse ponto do estrangeiro, acho que vale pontuar aqui esse gráfico, né? Vamos pegar aqui essa parte mais final do gráfico, onde mostra que de janeiro a junho saíram mais de 40 bilhões de reais. O estrangeiro saiu da Bolsa brasileira e voltou, ou foi para outro mercado emergente, para outra bolsa do México, bolsa da Argentina, ou levou esse dinheiro para renda fixa americana, certamente, tá? Porque estava ali pagando seus 5,5%. Tá? Agora, nos últimos 2 meses, a gente viu esse fluxo voltando. Claro, ainda muito aquém do que pode entrar aqui de recurso no Brasil, mas a gente viu 3,6 bilhões de reais em julho e 9,7 bilhões de reais em agosto. Ou seja, se a gente somar aqui, estamos falando aqui de mais de 13 bilhões já voltaram para o Brasil. Saíram mais de 40. 13 bi já voltaram, ou seja, ainda há muito espaço para netar o que saiu, né? Então ainda tem mais aí 30 bi, tá? Que pode entrar nos próximos meses e certamente isso faria preço na Bolsa. Agora, para onde vai esse recurso? Será que vai nas large caps? Será que vai nas mid caps? Nas small caps? Eu diria que tem várias large caps aí próximas do high histórico que talvez receba menos fluxo nesse próximo momento aí de entrada de fluxo no Brasil, tá? Talvez o maior valor esteja em mid caps, né? Empresas um pouco menores, não blue chips, que ainda tem muito espaço para subir, empresas do setor de consumo, varejo, construção civil, talvez seja o destino nesse novo momento aí de entrada de fluxo no Brasil nos próximos meses, tá bom? Fica aí meu alerta e a minha recomendação. Quando a gente olha múltiplos, a gente vê que a Bolsa ainda está barata, na comparação com o histórico dela, né? Apesar da Bolsa ter atingido aí high histórico, 137 mil pontos no mês passado, a gente continua vendo uma Bolsa negociando a 8,1 vezes preço-lucro. Se a gente pegar o histórico dela dos últimos 10 anos, a gente vê que a média é 10,3, ou seja, há um espaço relevante aqui para que esse múltiplo volte para as médias, né? Então a Bolsa ainda está aí próxima aí de um desvio padrão, né? Ou seja, está barata, está próximo aí das mínimas históricas, então a gente ainda enxerga uma Bolsa barata, uma Bolsa que pode realmente receber muito fluxo aí de estrangeiro, tá? Quando a gente olha small caps, aí essa aberração fica gritante, né? Porque a gente vê hoje small caps negociando no mesmo múltiplo do Ibovespa, 8,1, 8,1. Só que isso não é normal, né? O normal seria, né, quando a gente olha aqui para a história, a média histórica aqui de small caps é 15 vezes, enquanto o Ibov é 10, ou seja, 50% de prêmio. Então, o normal seria tá negociando a 8 vezes e aqui é 12 vezes. E olha, e ela está negociando aos mesmos múltiplos. Então isso aqui mostra que tem muita oportunidade ainda em small caps. Não acho que as small caps vão andar no curtíssimo prazo, nesse primeiro fluxo voltando aí, que acho que o gringo se posiciona antes nas ações mais líquidas, mas numa segunda onda, com o dinheiro já saindo de large caps e entrando em small caps, eu acho que as small caps podem andar forte aí, mais para o final do ano, no início de 2025, tá bom? Beleza! Agora vamos falar um pouquinho das carteiras, né? Muita gente querendo saber como é que foram as carteiras. Vamos lá. Primeiro, antes de passar aqui
para as carteiras, eu queria responder algumas perguntas. Com a alta da Selic, vale a pena comprarmos small caps agora ou espera a Selic subir? Pergunta do Daniel. Eu acho que tem que comprar small caps agora, tá? Eu acho que primeiro, quando você compra a bolsa, você tem que estar olhando sempre 12, 18 meses à frente, tá? Então, eu acho que é interessante você comprar small caps agora porque estão muito baratas. Pode ser que com os juros futuros fechando, e aí, isso é um ponto muito importante, Daniel, o caminho da Selic pouco interfere na performance das small caps. O que você tem que analisar é a curva futura dos juros. Essa sim interfere no valuation da bolsa e principalmente no valuation das small caps. Tá? Então, se a Selic subir, mas a curva futura, 10 anos americano, DI 33 fechar, americano não, desculpa, brasileiro, DI 33 fechar, a gente vai ter um reflexo positivo em bolsa. Tá? Então, não fiquem preocupados se a Selic subir. Isso pode até mostrar a credibilidade do Banco Central e o mercado trazer as taxas futuras para baixo, tá bom? Adriano Silva, gostaria de uma passada pela Vale e Uzi Minas. Legal, Adriano. Vamos lá. Vale, vamos lá. Vale está barata, negociando aí abaixo de 4 vezes EV/EBITDA, mas o minério de ferro está caindo. Né? Então, acho que o cenário de curto prazo para a Vale ele é muito difícil. A gente está vendo ali, como eu pontuei, a China mostrando indicadores muito fracos. Economia fraca, minério de ferro fraco, pedidos por minério, por alumínio, por cobre, muito mais fracos. Tá? Então, eu pessoalmente acho que tem que ter Vale com uma cabeça de carrego. Né? Porque Vale nesse nível ainda vai pagar aí seus 10% de yield. Mas não vejo Vale voltando para R$70, pelo menos no curto prazo. Tá? Eu acho que a Vale vai continuar pressionada ali nos 55, 60 reais. Tá? Não acho que vai ter uma alta, porque depende muito de China, depende muito de minério de ferro. Não vejo o minério de ferro voltando para 120, 130 dólares, como estava meses atrás. Então, não vejo também Vale subindo, voltando para 70 reais. Tá bom? Então, eu acho que assim, pode ter uma posição em Vale pequena, mas com fins de carrego, fins de renda. Tá? Rodrigo César, qual a sua expectativa pessoal de corte? 25 ou 50 bips? Eu acho que vai ser 25. Tá, Rodrigo? Eu acho que o Banco Central americano vai ser mais prudente, vai aos poucos. Eu acho que a gente pode ter aí o primeiro corte, pelo menos, 25 bips. Tá bom? Daniel, com essa atitude socialista da saída do X, o quanto é prejudicial para os investimentos gringos no Brasil? Não acho que interfere muito. Tá? Muita gente me perguntando isso, mas eu acho que quando o fluxo decide vir para o Brasil, não vai ser esse evento, esse ponto fora da curva aí que vai conter um fluxo entrante em Brasil. Tá? Eu acho que as nossas instituições ainda são sólidas, são seguras, e eu acho que é algo pontual, que não vai ter uma escalada mais forte, e acho que vai ser pouco prejudicial. Eu acho que não vai ter muito impacto em termos de fluxo. Tá? O Sony 007 Max, confiante com small caps, Multilaser e Demil? Sim, ambas estão na minha carteira de small caps, ambas eu vejo valor, tá? Demil numa situação mais segura, numa situação mais confortável, né? Porque a demanda por remédios e também por produtos de higiene, ela é inelástica. Né? A demanda por produtos eletrônicos já é mais elástica, depende muito de propensão a consumir, o consumidor mais confortável em gastar mais. Né? Então eu acho que Multilaser ela é mais volátil, ela é mais arriscada, tá? Do que Demil, mas tenho as duas em carteiras e vamos continuar com elas. Sérgio Vidal, Banco do Brasil. Continuamos gostando de Banco do Brasil, apesar de estar na máxima histórica, ainda é um papel que negocia 4 vezes preço-lucro, 0,9 preço-valor patrimonial. É barato, está nas nossas carteiras, tanto de dividendos quanto na Max Ações, e vai continuar nelas, ok? Pode falar de Cash 3, Walter Hermes. Não estou acompanhando o Cash 3, tá? Eu acho que é uma empresa
que vai, aos poucos, vai acabar, vai ser incorporada pelo Votorantim, e acho que é um case de pagamento de dividendos, né? Ela vai reduzir tamanho, vai distribuir caixa e vai pagar dividendos aos acionistas, vai minguando com o tempo, tá? Então, assim, não vejo um upside relevante para Cash 3. Agora, se você quiser buscar os dividendos no papel, talvez seja interessante. Tá bom? Legal. Mandem mais perguntas, depois eu paro a apresentação aqui e volto para o nosso chat. Obrigado aí pelas perguntas. Vamos falar um pouquinho da carteira Max Ações, que, apesar de ter subido 3,5% em agosto, ela ficou muito aquém da performance do benchmark, né? Lembrando que o Ibovespa subiu aí 6,5%. Tá? Eu queria só explicar por que a gente ficou 3 pontos atrás do Ibovespa. Primeiro, a alta do Ibovespa ela pode ser justificada pela performance de alguns papéis, né? Aquele mesmo efeito peso do Ibovespa, né? Então, quando a gente pega aqui, listei aqui alguns para poder passar para vocês. Bradesco, Ambev, Petrobras, B3, tá? Se a gente pegar esses 4 papéis aqui, você tem aí facilmente algo como 30% do índice Bovespa. E esses 4 papéis tiveram performance bem relevante em agosto. Tá? O Bradesco subiu 26%. Tá? Só o Bradesco responde por 1,2% dessa alta de 6,5% do Ibovespa no mês passado. Petrobras subiu 9% no mês passado. Só a Petrobras, Petro 4, Petro 3, responde por 1,10% dos 6,54%. Então, se somar Bradesco 1,2 com Petrobras 1,10 já responde por 3,3. Ou seja, metade da performance do Ibovespa no mês passado se deve à alta de Bradesco e Petrobras. Além disso, a gente teve algumas performances relevantes. Lojas Renner subiu 28%, tá? E agregou 0,20%. B3, que tem uma posição relevante no Ibovespa, né? Subiu 17%. Ambev, como eu falei, subiu 11%. Então, todos esses papéis que eu falei subiram bem mais do que o Ibovespa, tá? E tem posição relevante no índice. Por isso que o índice subiu 6,54%, a gente ficou abaixo, porque a gente não tem nenhum desses papéis. Nossa carteira Max Ações não tem Bradesco, não tem Petrobras, não tem Ambev, não tem B3. Então, se a gente não tem esses papéis andaram fortemente, foram as maiores altas da Bolsa no mês passado, a gente fica para trás. E, em complemento também, a gente teve algumas performances que foram negativas. A Boa Safra, depois de um resultado que ficou abaixo das expectativas, caiu 14%. A Aura Minerals caiu 5,7%, mas já está subindo aí mais de 7% no mês de setembro, já está recuperando. Localiza, a gente tem uma posição em Localiza na Max Ações, caiu 5,6% também depois de resultados ruins. Tá? Sabesp teve uma realização pós-oferta, caiu 4% desde que a gente botou em carteira. E o petróleo, que veio lá dos $85 e flertou ali com os 74, 75 dólares e agora está 77, também pesou nas empresas de petróleo, tanto 3R quanto Prio 3. Então, isso explica um pouco algumas apostas nossas terem ficado para trás e alguns papéis que a gente não tem e que são relevantes no Ibovespa terem subido bastante, por isso essa diferença de 3 pontos percentuais. Destaques positivos da carteira Max Ações no mês de agosto: 23% em Mercado Livre, 15% em BR Partners, teve uma boa recuperação BR Partners no mês de agosto, 12% em Cyrela, 11% em Inter e Bpax com 9% foram os grandes destaques da carteira Max Ações. Tá? Quando a gente pega a atribuição de performance, a gente vê aqui que Mercado Livre, mesmo com peso mais baixo na nossa carteira, agregou 0,83%, Inter 0,83%, BR Partners 0,74% e Cyrela 0,6%. Foram as maiores contribuidoras de performance no mês passado, tá? No mês de agosto. Vamos falar um pouquinho da Max Dividendos, que teve um mês muito bom, tá? A gente ficou um pouquinho abaixo do IDIV,
tá? Mas a gente ficou ali com 6,6% de performance. Então foi uma performance muito boa da carteira de dividendos, que teve como destaques BR Partners, que subiu 15%, Cyrela subiu 12%, Caixa Seguridade, desde que a gente botou na carteira aí, subiu 11%, BB Seguridade subiu 8,5% e Itaú subiu 8,4%. Tá? Na ponta negativa da carteira de dividendos, a gente teve uma queda de Lavi, que divulgou um resultado também abaixo das expectativas. Algumas empresas que divulgaram resultados piores, e em agosto teve a temporada de resultados do segundo trimestre, acabaram pesando aí, as ações acabaram caindo. Foi o caso aqui de Lavi. Klabin caiu 0,70%, Gerdau caiu 0,5%, foram as três empresas que caíram da nossa carteira de dividendos, mas uma belíssima performance, esses 6,6%. Tá? Quem agregou mais aqui na nossa carteira? BR Partners, que tem uma participação relevante na carteira de dividendos, agregou 1,2%, 0,80 Banco do Brasil, 0,70 Caixa Seguridade e 0,70 BB Seguridade foram as maiores contribuidoras de performance da carteira de dividendos, que está indo muito bem, superando o Ibovespa nesse ano de 2024. Vamos passar para a carteira de Small Caps, que não teve um mês bom. Tá? A gente teve um mês muito bom em julho, a gente subiu mais de 6% contra o índice Small Cap, que subiu 1%. Tá? Então a gente botou 5 pontos na frente, mas esse mês a gente ficou para trás. A gente subiu 1,9%, enquanto o índice Small Cap subiu 4,5%. Mas no combinado do ano, a gente ainda está aí 7 pontos à frente do Small Caps desde fevereiro, quando ela foi criada. Quem foi bem na carteira de Small Caps? BR Partners subiu 15%. Unifique, depois de um resultado muito bom, subiu 12%. Lojas Quero-Quero subiu 8,7%. E Horizon também, depois de um resultado muito bom, subiu 8,3%. Foram os maiores destaques da carteira. Na ponta negativa, tivemos Boa Safra, que recuou 14% no mês. 7% de recuo em Demil. Aura Minerals caiu 5,7%, mas já está recuperando agora em setembro, com altas relevantes. E Multilaser, que caiu 4,6%, depois de um resultado também que deixou a desejar. Tá? Então aqui, Small Caps que divulgaram resultados um pouco piores, principalmente Boa Safra, Multilaser e Allied, acabaram sofrendo. Aura Minerals, uma realização normal no mês de agosto, depois de ter atingido máxima histórica em julho. E Demil também tinha andado bastante no ano, também teve uma realização no mês de agosto. Quem contribuiu mais, contribuiu mais positivamente? BR Partners, 1,8%, Horizon 0,90%, Unifique 0,82% e Lojas Quero-Quero 0,61%. Essa foi a carteira de Small Caps, que está indo muito bem, 7 pontos na frente do índice Small Cap desde fevereiro. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. O Daniel perguntando, vale a pena montar posição agora em Valide, Cine e Allied? O peso de Small Caps na minha carteira de ações está em 35%. Daniel, eu sugiro para você aportar os seus recursos na carteira de Small Caps. Porque a partir do momento que você aplica nessa carteira aqui, você já tem uma exposição em Allied, tá? Valide, eu acho que andou muito, não vejo muito upside daqui para frente. Cine, a gente gosta, a gente está estudando, a gente recomendou até Cine para os nossos assinantes, para os nossos clientes. Então eu acho que você tem que investir na carteira de Small Caps, que tem superado bastante aí o índice Small Caps desde fevereiro. Tá? Então, essas ações aqui são as ações nas quais eu deposito maior confiança aí nos próximos 12, 18 meses. É claro que a gente está estudando outras small caps que podem ser inseridas aqui, incluídas na nossa carteira, tá bom? Então, o que eu recomendo, Daniel, é investir na carteira de small caps que tem a Allied aqui como uma das principais small caps da carteira, tá bom? Pessoal, mais perguntas? Vou dar um tempinho aqui, mais uns 30 segundos, para vocês mandarem as suas perguntas, estou à disposição. Vamos ver se tem mais perguntas aqui da turma. 100 pessoas online aqui acompanhando
a nossa live, tá? Então, mandem mais perguntas aqui. Sérgio Vidal, Walter Hermes, Rodrigo César, Adriano Silva, Grande Daniel, Moadir Nunes, Sony 007. Bom, não tendo mais perguntas, eu queria desejar um grande abraço para você, mandar um grande abraço para vocês, tá? Vocês sabem me procurar nas redes sociais, @chamomax. Quem quiser pode também recorrer aos assessores que mandem as perguntas para mim ou eventualmente marcar uma reunião comigo, tá bom? Alvo para Cine. Não, a gente não tem alvo para Cine, mas a gente acha que o papel pode distribuir ótimos dividendos aí pela frente. Eu acho uma posição interessante, Serjão, tá bom? Carteira Max Small Caps, carteira Dividendos, carteira Max Ações. 3 carteiras, estamos muito focados na gestão dessas carteiras e acho que nos próximos 4 meses, aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, todas elas vão andar bem, tá bom? Então não deixem de investir nas carteiras de ações aqui da Nomos, tá bom? É isso. No início de setembro, não, no início de outubro, volto aqui para prestar contas para vocês da performance das nossas carteiras e falar, claro, sobre o cenário macro. Um grande abraço a todos e até a próxima live mensal. Tchau, tchau.